Nobre, mais uma pergunta aqui. O que você acha de Nova York, a sugestão de Nova York sendo a Grande Babilônia, levando em consideração que é uma cidade portuária, um dos maiores portos dos Estados Unidos, uma cidade muito rica, muito próspera, onde está a sede das Nações Unidas, onde que os reis, os príncipes do mundo se reúnem, se encontram para discutir sobre a paz, na ONU, sede da ONU, e também é sede as duas maiores bolsas de valores do mundo, né? Estão lá, em Nova York. E a influência global que existe sobre outras nações, né? Então, gostaria de saber a sua opinião aí, Nova York e os Estados Unidos, né? Como sendo a Grande Babilônia. O que você acha? Um abraço. Muito bem. Pergunta do nosso irmão Lincoln, diretamente lá da Austrália. Vamos lá. Vamos ver. Teve a pergunta do irmão Wallace, né? Qual cidade seria a Grande Babilônia? O irmão Lincoln ele traz aqui uma teoria interessante, tá? Não pode ser rechaçada, porque ela tem algo ali que a gente precisa analisar. Quando a gente fala em Babilônia, a maioria dos evangélicos já erra ao acreditar que a Babilônia é o reino do anticristo. E não é. A Babilônia, no sentido lá que é tido daquele texto em específico, tá? Não que o reino do anticristo também não seja uma Babilônia, porque é. Mas a cidade da Babilônia, ela não é o reino do anticristo, pelo menos é isso que o texto indica. Porque o texto diz o seguinte, que a cidade ela seria, né, ela será destruída, eu vou até abrindo aqui a Bíblia enquanto eu falo, ela será destruída pelos reis que ajudarão o anticristo. Então, a Babilônia é uma cidade, um reino, né, que ela representa algo que, de alguma forma, o anticristo vai querer destruir. Ou seja, é um erro muito comum dos evangélicos, quando eles falam de Babilônia, eles já colocam, e aqui eu estou falando da Babilônia, deste verso aqui em específico. Deixa eu abrir aqui o texto. E gritava com forte voz, caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos, e todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Tá? Quando você pega esse texto, primeira coisa, né? Não é que isso é no sentido literal que você vai ver lá feras, monstros, demônios à luz do dia. Não. Quer dizer que é uma cidade contaminada pelo pecado, pela maldade, né? Pelos erros e por demônios, certo? Mas olha só, o texto diz, né? E gritava a grande Babilônia, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. E os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os homens de negócios desse mundo se enriqueceram às custas das práticas sexuais sujas da prostituta. Aqui não está falando literalmente de sexo no sentido que a gente conhece, mas aqui está falando de prostituição, de engano, de negociações, né? E aí tem um texto aqui, né? Muitos já até também na forma errada, eu não vou falar desse texto aqui agora, mas é isso aqui, tá? Tem um outro texto aqui, que não era bem esse texto que eu queria pegar, mas esse texto aqui está falando da Babilônia do Apocalipse, tá? Existe a Babilônia histórica, a Babilônia espiritual, que é tudo aquilo que é contaminação do que deveria ser um ensino correto das coisas de Deus. Então, um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, veio me dizer, venha, eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Olha só. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo inteiro ficaram bêbados com o vinho.
E os 10 chifres que viste da besta são os que odiarão a prostituta. Então, os 10 chifres da besta, ou seja, os 10 reis ali, que de início vão apoiar o anticristo, odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. Olha só. Comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações, nos corações dos reis que vão apoiar o anticristo, para que cumpram o seu intento, para que tenham a mesma ideia, e que o seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Então está aí. Então o que é que nós temos? Nós temos uma Babilônia, que ela é destruída, estou falando desta Babilônia, não da Babilônia de forma geral, porque vai ter um monte de gente que vai dizer assim, não, mas a Babilônia é isso, não, mas a Babilônia é aquilo, não, mas a Babilônia... Estou falando deste texto aqui, de Apocalipse 17, versos 16 em diante, onde os reis que apoiam o anticristo vão destruir a Babilônia. Então a Babilônia não pode ser e não será o reino do anticristo por esse texto, ok? Mas aí nós temos alguns textos também de Apocalipse, isso eu estou falando da Babilônia profética, tá? Não no sentido espiritual geral, que mostram que a Babilônia é uma cidade onde vai ter muito comércio. É uma cidade, como mostra aqui no Apocalipse 18, que é uma cidade, aqui também no 17, ó, a mulher que reina sobre os reis da terra. Então, a cidade tem muita influência no mundo, tem muito comércio marítimo, e ela será destruída pelo próprio anticristo. O irmão Lincoln, lá da Austrália, ele tem uma visão que, se o anticristo vier do lado oriental do mundo, do Oriente, então a Babilônia pode ser Nova York, pelo sentido que é uma grande capital, tem muito comércio marítimo também, reina sobre os reis da terra, vamos dizer assim, simbolicamente, porque lá está a ONU, tem muito comércio, porque tem as 2 maiores bolsas de valores do mundo. Então, neste ponto, faz sentido o que ele diz. Vai ser Nova York? Cara, não sei. Tem alguns outros pontos também que são bem interessantes, e aí tira um pouco da questão de Nova York, quando ele fala que quando a cidade for destruída, as pessoas se lamentarão e jogarão pó nas suas cabeças. Esse é um costume muito oriental. Na minha visão, mesmo essa questão da cidade da Babilônia que a Bíblia cita, eu acredito que possa ser mais de uma cidade. Então, uma cidade pode cumprir um determinado ponto, outro ponto. Porque, de fato, se a gente for procurar uma cidade hoje na Terra que cumpra todos os requisitos do livro de Apocalipse para ser a Babilônia, sempre vai faltar alguma coisa. Se você pega Nova York na questão comercial, na questão financeira, na questão de influência, ok, encaixa perfeitamente. Mas se você pega alguns outros textos, mostra que deve ser ali pelo Oriente, pela cultura das pessoas que vão se lamentar. Mas também não existe nenhuma cidade no Oriente que cumpra todos os requisitos nesse sentido. Então, assim, não dá para a gente saber exatamente qual cidade será a Babilônia. Será que esse texto, quando fala que a cidade que vai cair pode ser uma Babilônia? O outro texto ali que fala de outra cidade que vai ter um terremoto e tal, pode ser outra cidade que também seja chamada de Babilônia, tá? Então não dá para a gente afirmar, não, a Babilônia é Roma. O pessoal diz logo assim, né? Porque Roma está sobre 7 montes. Será mesmo que Roma está sobre 7 montes? Está, ok. Roma está sobre 7 montes. Mas será mesmo que Roma é a única cidade importante que está sobre 7 montes? Não. Existem centenas de cidades importantes que estão sobre 7 montes. Meca, Istambul, Lisboa, Jerusalém, Roma e muitas outras. A lista é enorme. Então, não é porque Roma está sobre 7 montes
que ela é obrigatoriamente a Babilônia. Tem muitas outras cidades que estão sobre os 7 montes. E é interessante também, né? Nova York não está sobre os 7 montes. Então, assim, será que quando a Bíblia está falando dessa Babilônia profética, ela fala só de uma Babilônia? Será que é uma cidade? É só uma cidade? Porque o próprio texto diz o quê? Que é uma cidade, mas também é um reino. Então não é só uma cidade, é uma cidade e também um reino. Beleza? Então não dá para a gente cravar a Babilônia vai ser a cidade X. Mas no sentido financeiro, no sentido de influência e no sentido que, se o anticristo for um oriental, Nova York seria um alvo, com certeza se encaixa nisso aí. A aguardar, a ver qual vai ser a cidade que vai ser a Babilônia, ou se pode até ser mais de uma cidade, tá? Porque a Bíblia diz que é uma cidade, é um reino, então assim, não dá para a gente dizer que é só uma cidade, tá? E não dá para a gente confundir a Babilônia do Apocalipse com qualquer tipo de Babilônia. Ah, Babilônia é a igreja, Babilônia é não sei o que lá. Não, pelo amor de Deus, pessoal. A gente tem que ser fiel ao texto aqui, tá? Você gostou desse vídeo? Então não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Foco.